Tá bom. Vou começar a passar aqui o Hã? primeiro, viu? Então tá bom. Então vamos Vou lá. compartilhar, tá? O vídeo para vocês, tudo bem? Por favor. Sim. Olá, estarei apresentando sobre o nosso artigo Desafios e Perspectiva da Horta Urbana no Sistema Prisional de Aquidauana, de autoria Elias de Azevedo Augusto, Sandra Custódio Martins e Isadora Baixa Lopes. Esse é um fruto do nosso trabalho de conclusão de curso. Quando a gente pensa nos desafios atuais que a gente vive em relação à prática sustentável, a agricultura urbana ela vem com um grande aliado, já que ela consegue promover segurança alimentar, resiliência das cidades, promoção da biodiversidade. O nosso trabalho traz essa perspectiva de entender de como a horta urbana, em um contexto de vulnerabilidade, pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a educação ambiental, para a promoção de práticas alimentares saudáveis e também para a ressocialização. E justamente esse projeto começou a ser pensado em todas as hortas urbanas da região. E estudando e amadurecendo a ideia, acabamos focando na horta do presídio, até perceber o quanto isso é escasso na literatura relacionado a hortas urbanas nesse contexto. O que motivou o projeto a criar essas hortas urbanas no presídio, como ela funciona, quais são os desafios que ela tem, e voltado para isso, vimos oportunidades para essas práticas dentro de uma visão de gestão desse projeto. Percebemos essa lacuna e essa relevância do tema. A nossa fundamentação teórica. A gente aqui escolhemos alguns artigos aqui para dar a importância desse estudo. A importância desse estudo é respaldada pela literatura científica, que ressalta o potencial da agricultura urbana, especialmente em contextos prisionais. Smith, 2000. Corbus, em 1995. A horta urbana é eficaz para a educação e reabilitação. Shekhar e Correia, 1995. Estas hortas não só ajudam a aliviar a superlotação dos presídios, mas também é uma terapia ocupacional e promovem as competências sociais e profissionais dos reclusos. Michael, em 2013, a horta urbana é educativa e se torna uma solução inovadora para os desafios atuais nos ambientes prisionais. Coutinho, 2009, atividades nas hortas reduz a reincidência. Agora, na nossa metodologia, foi feita a entrevista com os dois detentos, com a coordenadora do projeto, a assistente social e que recebem as hortaliças para os projetos e as pessoas que fazem a ponte para as doações. Essas entrevistas foram semi-estruturadas, aonde foram feitas observações, foram registradas fotografias da horta e pensando nesse objetivo, mapeamos a horta urbana, conversando com diferentes agentes. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, permitindo uma maior flexibilidade e profundidade nas respostas dos entrevistados. As entrevistas foram conduzidas com os detentos envolvidos na horta, a agente policial responsável pelo projeto e a agente social. A metodologia desse estudo foi fundamentada em abordagens teóricas que enfatizam a importância de dar voz aos envolvidos, reconhecendo suas histórias e experiências. A nossa análise de resultados se iniciou através de uma iniciativa da política de segurança pública e se desenvolveu-se mediante a um projeto iniciado em um espaço vazio e ocioso, cedido pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul no ano de 2021. O espaço transformado, que antes era tomado por mato e muita sujeira, que recebeu cuidados e hoje é um ambiente produtivo e também melhorou a percepção dos moradores locais, principalmente com relação ao sistema prisional e os detentos, e também ajuda a reduzir a pena dos detentos. O setor de trabalho e o setor jurídico tiveram a ideia de cultivar, além das hortaliças, plantas medicinais. Com relação aos resultados, o grande objetivo do nosso trabalho é mapear
o projeto da horta urbana. Ali na horta são cultivados alface, rúcula, couve, coentro, cebolinha, salsinha, pepino, abóboras, melão e berinjela. Os pontos importantes da horta: não fazem uso de agrotóxicos e inseticidas. Atende também tanto os detentos quanto os projetos sociais, como a unidade de acolhimento, centro de convivência do idoso, Pelotão Esperança e o Bombeirinho do Amanhã, e também a sociedade. A estrutura é deficitária. A falta de policiais penais para ajudar a cuidar dos detentos ali no manejo da horta, e a estrutura de sombrite, que o calor é muito excessivo e acaba queimando as hortaliças. E a horta também depende de doações de mudas, de hortaliças, para o plantio. E também os demais detentos, já que eles passam por uma série de processos para poder sair de dentro do presídio para trabalhar no manejo da horta. Antes era um terreno sujo e baldio, e hoje pode favorecer positivamente ambas as partes. Um dos pontos positivos do projeto que vale ressaltar é a educação ambiental, pois a horta é considerada como uma verdadeira ferramenta de educação ambiental, motivando os internos a cuidar ambientalmente do espaço, usando materiais recicláveis para sua formação e desenvolvimento, impactando diretamente a conscientização ambiental dos internos, contribuindo também com os estados comportamentais e psicossociais, pois se sentem valorizados ao contribuir com a sociedade, apesar dos seus atos que o levaram para o estabelecimento penal de Aquidauana MS. A perspectiva do detento é não deixar o projeto acabar, porque tem ajudado muito na remissão de pena. A perspectiva da assistente social tem ajudado muitos projetos sociais, podendo oferecer produtos frescos, sem agrotóxicos e inseticidas. A perspectiva da gestora é que possa aumentar a mão de obra dos policiais penais. A seleção dos detentos que realizam os trabalhos na horta do sistema prisional é feita através de uma comissão técnica classificatória. E ali na nossa conclusão, a implantação da horta no meio urbano e os desafios que por ser um sistema prisional. O processo de implantação de hortas no meio urbano representa um conjunto de desafios e perspectiva. O presente artigo demonstra a importância do papel das hortas urbanas na reabilitação dos detentos do sistema prisional de Aquidauana, propondo assim compor em seu contexto o contato direto com a natureza, ressaltando as ações práticas. É isso, né? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu posso falar primeiro. Vou falar primeiro, vai, senão o pessoal ficar mais. Achei muito bacana, assim, uma coisa. Ele até fala aí, né, do tema pouco estudado. Acho que eu nunca tinha visto, pra falar a verdade. Né, algo do tipo. Achei muito uma boa ideia, né? Um tema novo, relevante. Né? Eu fiquei com uma dúvida. Tem remuneração? Você sabe? Então, não. Eles Não, né? têm. A gente está fazendo vários projetos lá com eles, né? A partir desse projeto da Horta, que começou com esse TCC, foi muito interessante, na verdade, porque, como até o Elias comentou, primeiro a ideia era mapear hortas urbanas em Aquidauana, e até que a gente descobriu essa horta urbana no presídio. E aí agora, trabalhando já com ele já há algum tempo, a gente percebe que, na verdade, existe um desafio bastante de profissionalização desses projetos que estão sendo desenvolvidos lá, porque eles estão com vários projetos, não só da horta urbana. Então, ainda são iniciativas que eles não, o único projeto que ainda envolve um pouco de dinheiro é que eles estão produzindo artesanato, e aí a venda desses artesanatos é remunerada. Mas o dos projetos, a única não, que já é bastante coisa, mas a principal contribuição para os detentos é a remissão da pena. Ah, tá. Tem remissão da pena. Acho Eles que ele têm falou, remissão. né? É.
Então, assim, hoje, porque, na verdade, e também, assim, uma coisa que a gente tem tentado conversar bastante com a gestão lá, e até mostrar, fazer essa sensibilização, é que, quando a gente, às vezes, pensa nesses projetos, e principalmente o próprio gestor, ele entende isso muito como uma iniciativa dele, ele é super entusiasta, ele quer mudar um pouco a visão da comunidade, mas a própria legislação pede, né, obriga que os estabelecimentos dê oportunidade de trabalho para os detentos, tanto para a questão de ressocialização depois, quanto para eles poderem ter renda, né? E então, assim, existem esses projetos, mas pelas entrevistas que a gente tem feito com gestores, em nenhum momento eles falam isso. Então, ainda parece uma coisa muito como se fosse uma iniciativa de, vamos fazer algumas ações, então ainda falta bastante profissionalização com relação aos projetos. Mas a horta está linda, na verdade, está muito legal. Tem de tudo lá? Oi? O que tem lá, principalmente, assim? Não, de tudo. Ou uma coisa Aquidauana é uma específica, mais cidade específica? muito quente, né? Aquidauana, não sei se vocês já tiveram oportunidade de Aquidauana não, conhecer. já tive no Mato Grosso do Sul, mas no Aquidauana não. Então, Aquidauana, ela é toda, em volta dela, é toda murada, assim, tem vários morros, então ela é uma cidade, parece estar dentro de um forno, assim, ela é muito quente. E, então, assim, mas eles conseguem, até no comecinho, é que o Elias estava tão nervoso, ele ficou parecendo um robozinho apresentando, né? Mas foi Mas bem, foi bem, não foi mal, não. Mas ele falou meio rapidinho, deixa eu pegar aqui para falar certinho para vocês o que é produzido. Peraí. Aqui. Alface, rúcula, couve, coentro, cebolinha, salsinha, pepino, abóbora, melão e berinjela. Ah, legal. E ele falou também que Aí, estava inserindo plantas medicinais, né? Tá, e eles estão até com um projeto lá também, junto com esse, que é uma geladeira de livros. E aí também a ideia, a geladeira, só a carcaça da geladeira, na verdade, né? E aí o pessoal doa livros, enfim, tem vários projetos paralelos, assim. Eles estão com vários projetos bem, bem bacanas. legal. Bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu queria fazer uma Por pergunta. favor, fique à vontade. Você falou que tem vários projetos. Esses projetos são de iniciativa do Estado ou são de instituições parceiras, né? Da onde que surgiu esse movimento? E também compartilhar, professor, que aqui em Santa Catarina tem um projeto semelhante, mas é com pets. Os detentos, eles são ensinados a como cuidar dos pets, e eles iniciam fazendo esse trabalho com outras ONGs que cuidam de animais resgatados, e assim também já ensina uma profissão para quando ele sair. Ah, que bacana, bacana. Adestrar o cachorro, tomar conta, tudo isso. Então, Pra passear com o cachorro. né? Luana, assim, isso não fez parte do trabalho do Elias, né? Do Elias foi focado na horta urbana, realmente, do presídio. Mas, como a gente tem feito outros trabalhos, hoje eles estão trabalhando, eles produzem laje, eles estão produzindo a parte de artesanato e muito a parte de reforma e eles reutilizam madeira. Então, eles estão produzindo. Mas, aí você falou, da onde surge? Isso, por enquanto, vem muito da iniciativa do gestor. Então, assim, o diretor do estabelecimento que tem sido o maior entusiasta em relação a essas ações. Mas eu tive contato com a diretora do Presídio Feminino de Curitiba e ela também falou que lá eles também têm algumas ações bacanas assim que têm sido desenvolvidas e ela falou dessa importância em relação ao papel do próprio gestor mesmo de criar, de fazer ser entusiasta em relação a isso, né? Mas o que eu, depois estudando um pouco mais, até por conta, né, dos projetos que a gente vem desenvolvendo, eu percebi que isso também é previsto pela legislação. Não o formato, não o projeto,
mas que existam essas possibilidades de emprego. Então, eu acho que tem vindo a ideia, o como vai ser feito, isso tudo parte muito de quem está trabalhando no local, que foi, inclusive, que eles têm relatado muita dificuldade, porque são poucos policiais, e então eles acabam tendo bastante dificuldade, porque esse preso precisa ser acompanhado, né? Além disso, eles têm muita dificuldade de receber recursos. Então, você também falou assim, tem parcerias? Eles têm muita dificuldade de estabelecer parcerias. Então, tudo por enquanto, por isso que a gente tem tentado fazer um trabalho um pouco maior de profissionalização, é muito ainda dentro de uma doação, é tudo iniciativa pessoal, a pessoa que faz a ponte. Então, por exemplo, essa assistente social que fez a ponte de doação, então ela fez para o Bombeiro do Amanhã, Bombeirinho, tem a casa, acho que dos idosos, e aí em contrapartida, às vezes eles dão muda ou semente, mas não, esse processo todo, ele está bem informal, ele ainda não é tão profissionalizado assim. Espero ter respondido. Legal. Sim, bacana. Até você perguntou, mas acho que sim. Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Senão podemos seguir em frente. Obrigado. Muito, muito bom. Obrigada a você. E vamos lá, Luana, você é a próxima. Vou fazer o compartilhamento, tá, Luana? Olá, meu nome é Luana, eu sou aluna do doutorado da UDESC, em Florianópolis, Santa Catarina. Eu venho apresentar para vocês o artigo intitulado Gestão de Risco na Administração Pública, Atividade Estratégica ou de Controle. No contexto da administração pública federal, a gestão de riscos ela vem sendo trabalhada como um mecanismo da governança, nesse guarda-chuva, né, buscando auxiliar o acompanhamento de padrões éticos, a prevenção da corrupção e a busca pela ineficiência. Em 2013 e 2014, a visão do Tribunal de Contas era que a gestão de risco fosse trabalhada como um mecanismo de controle. Contudo, em 2017, o Decreto 9.203, seguindo o referencial básico do TCU, já apontou a necessidade de integrar a gestão de risco ao processo de planejamento estratégico. No contexto da administração pública federal, a gestão de risco já vem sendo instituída há pelo menos uns 20 anos. Contudo, em 2024, a CGU considerou a gestão de risco como essencial para uma gestão preventiva, contribuindo assim para o aprimoramento do processo de controle e promovendo a redução do desperdício e da ineficiência. Estudos acadêmicos como o de Bauer e seus colaboradores trazem que não basta apenas a introdução de aspectos técnicos, como legislações ou normativas, mas que também é necessário o envolvimento das pessoas, a sensibilização e a visão dos resultados. Isto por quê? Porque são o conjunto de servidores que vão colocar em prática essas normativas. No conjunto das funções administrativas, que são 4, planejamento, organização, direção e controle, foi possível perceber que toda essa estrutura da gestão de risco ela já vinha sendo construída como esse mecanismo de controle, né, mas vinculado com as questões de auditoria, as normativas, né, da INTOSAI, da ABNT, mas também na linha da contabilidade, gerando mais aquela percepção de controle, né, você gerir riscos para controlar. Contudo, na última década, esse conceito veio sendo aprimorado, sendo percebida essa questão do estudo e de desenvolvimento da prática da gestão de risco, mais direcionada para um contexto de planejamento e de estratégia, proporcionando assim a motivação da ampliação de todos os servidores estarem envolvidos nessa atividade. No contexto, a questão de pesquisa apresentada é: em qual função da administração a gestão de risco pode ser agrupada, a fim de que a sua aplicabilidade seja planejada e desenvolvida para o grupo de atores competentes pela sua efetividade?
A metodologia utilizada foi a exploratória, na estrutura da gestão de risco nas leis, também descritiva, no desenvolvimento da gestão de risco na administração pública, o método qualitativo, o nível de análise às legislações nacionais, e a coleta foi feita no buscador Google com os construtos Lei e Gestão de Riscos na administração pública, normas sobre gestão de riscos e gestão de riscos e inovação. Foi possível identificar 18 instrumentos normativos, aqui eu trago alguns, né? O primeiro identificado foi a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, né? Depois, na sequência, a Lei do RDC, a que regulou acesso à informação, a Instrução Normativa do Ministério Público em conjunto com a CGU sobre controles internos, gestão de risco e governança. Também teve a inclusão, né, do trabalho da gestão de risco no Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, na Instrução Normativa 5 de 2017, que trata sobre procedimentos de contratações principalmente terceirizados. E nessa evolução também na LGPD, no Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal, na nova Lei de Licitações também vem fortemente, e a estrutura regimental do Ministério da Gestão, com o Decreto 11.437, que traz muito toda essa estrutura de como a gestão de risco vai ser desenvolvida na administração pública federal. Antes, o Tribunal de Contas da União, ele trazia a gestão de risco no contexto do mecanismo de controle. E assim foram sendo replicados e construídos estudos dentro dessa concepção. Contudo, já em 2020, o próprio TCU mudou essa visão, enquadrando a gestão de risco como um mecanismo de estratégia. Outro instrumento que é fortemente usado no Brasil, que é o COSO ERM, que ele vem mais da linha da contabilidade e auditoria, mas ele acabou sendo, construindo questões sobre o desenvolvimento da gestão de riscos nas empresas. Em 2017, ele fez um explicativo para tentar separar essa questão da compreensão da gestão de risco, trazendo, né, que a gestão de risco não é uma função ou departamento, não é uma lista de riscos ou um checklist, não é apenas um controle interno, mas que a gestão de risco compreende uma estrutura muito mais ampla, envolvendo a cultura, a competência, as práticas, a comunicação, a mensuração do performance em todos os níveis. Então, a concepção do COSO ampliou, né, e até acabou deixando para trás os instrumentos anteriores, trazendo a COSO 2017 com esse referencial, ampliando as atividades da gestão de risco. Contudo, algumas pesquisas recentes, como de Souza e Souza, que construíram um estudo bibliométrico, concluiu que o gerenciamento de risco está intimamente relacionado ao controle. As pesquisas ainda estão trazendo essa vinculação. E Gartner, Marinho e Martins também construíram os estudos nas contribuições do controle interno na administração pública vinculados à gestão do controle. A conclusão é que na última década houveram mudanças expressivas sobre o desenvolvimento da gestão de risco na administração pública, e apesar dos estudos acadêmicos ainda considerarem a gestão de risco como uma atividade de controle, os normativos mais recentes, assim como as legislações vigentes no governo federal, direcionam a integração da gestão de risco ao processo de planejamento estratégico e a... Bom, ok. Eu vou falar. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, professor. Tá bom. Legal, achei. Eu comecei assim, entendendo. A sua formação é direito ou não? Não, professora, minha Não, formação é em administração. Eu é em cursei administração. 2 anos de direito, mas depois migrei para administração. Mas eu sou Aham. servidora pública federal e trabalho internamente no Instituto Federal com a gestão de risco. Legal, legal. Melhor ainda. Porque eu estudei administração pública, né, no estado do doutorado, e eu me lembrei das aulas de direito administrativo. Que eu falei, putz, isso aqui é direito administrativo, né? Né? Ou alguma coisa parecida. E principalmente muito mas eu achei legal
de onde você veio para onde você foi, né? Porque realmente parece uma coisa meio de regra só, né? Regras para controlar, para polícia, aquela, mas não, agora vamos passar para uma coisa bem mais, né, ampla, bem mais estratégica. Mas acho que isso aí que está o problema, né? O problema no sentido assim, aí que fica difícil, né? Porque enquanto é regra para você controlar, você coloca ali é isso, né? Agora, quando você vira estratégia, aí você fica muito mais subjetivo, né? Subjetivo no sentido, né, de não é simplesmente cumprir uma regra, né? Você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter modelos, tem que ter onde eu vou chegar, para onde que eu vou, tem que ter até estudos mais amplos, né? Eu não sei se isso, a minha pergunta fora esses pequenos comentários, a pergunta que eu queria te fazer. Você já viu isso sendo implementado, né, na prática? Funcionou? Essas mudanças funcionaram ou ainda estão em processo? Professor, nessa visão da gestão de risco servir para auxiliar o planejamento, ainda não. Por quê? Porque ela ainda vem sendo replicada nas instituições com essa visão que a auditoria controla, gere o risco e as pessoas cumprem. Só que daí Normativa, né? não traz o resultado que a gestão de risco deveria trazer, que é a Uhum. prevenção, né? Cada um gerindo a sua atividade e cuidando dos riscos que podem ocorrer na sua função, né? Que esse é o objetivo agora da visão recente da gestão de risco. E também, como ela não acompanha essa definição, fica difícil capacitar os servidores, porque nessa nova visão, você tem que capacitar todas as pessoas para que na sua rotina diária elas façam a gestão de risco como uma atividade de rotina. Então, essa está sendo a maior dificuldade. Eu acho que é um desafio grande, essa mudança, né, até de mentalidade, né? De como partir de uma coisa de norma para. Porque é bem diferente, né? Você parte de uma coisa muito estática para uma coisa dinâmica, né? E aí você precisa de uma preparação grande, né? Eu trabalhei alguns anos no setor público também, mas aqui na Prodesp, né, que é a tecnologia aqui do estado de São Paulo, e você tinha muitos esforços para. E é uma empresa, né? Não era nem, né, a empresa, né? Porque tecnologia, implementação, né, de sistemas todos, né? E ali tinha bastante esforço para tentar fazer algo mais estratégico, mas também era difícil, né? E também tinha muita resistência, né? As pessoas às vezes resistem bastante, né? Para fazer coisas diferentes, né? Fazer coisa um pouquinho fora do que está combinado, né? Eu acho que esse que é o maior desafio. Mas eu achei muito bacana o trabalho. Vou passar para os outros colegas, se alguém mais quer fazer algum comentário, Alexandre. Luana, Luana, por favor. Professor Vidal aqui de Fortaleza, Ceará, Pode. parabéns pelo seu artigo. Eu também faço parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, dirijo um dos campi do Instituto Federal do Ceará, a 100 quilômetros de Fortaleza. Inclusive, eu vou estar em Florianópolis, 24 a 28 de novembro. A gente vai participar de um seminário de um programa que emergiu em Santa Catarina, que é a Universidades para a Cultura da Paz, promovendo sociedades pacíficas, né, em correlação com o ODS da Agenda 2030, que aborda esta temática. Não sei se você conhece a professora Paula Chay Schomer, que é também do programa de doutorado e mestrado Ela é da minha UDESC. orientadora. Sério, manda. Diga a ela que o Vidal Chicão de Fortaleza Ceará mandou um abraço para ela. Paulo cooperou com a gente também em projetos aqui no Ceará. Na verdade, a gestão de riscos, ela, para nós que somos gestores públicos, né, que gerenciamos ativos públicos, e maximizar a gestão dos ativos públicos passa transversalmente, né? Essa visão da gestão de riscos transversal aos processos organizacionais na administração pública é de extrema importância para que a gente possa maximizar, né, a utilização dos ativos públicos, e perpassa por diferentes esferas. A esfera mais desafiadora é a esfera correlacionada ao
comportamento humano, ao comportamento organizacional numa dimensão mais ampla, né? Eu, inclusive, realizei um estudo, este artigo já está disponível na revista A2, Cadernos Pedagógicos. Eu fiz uma análise do Índice de Governança e Gestão, que é um indicador criado pelo Tribunal de Contas da União, que também contempla a gestão de riscos. Nós analisamos um banco de 378 organizações públicas em 2021 e nós identificamos quais os fatores, aplicando análise fatorial exploratória, quais os indicadores com maior potencial de influência no resultado global de gestão, governança e riscos das organizações públicas federais. O comportamento organizacional foi um dos fatores propulsores, né, que envolve desde a formação de lideranças com visão de gestão de riscos, né, uma cultura de governança realmente geradora de valor público para a sociedade. E nós gerenciamos riscos de diferentes vertentes, né? Como a nossa entrega para a sociedade, né, perpassa pelo processo do Estado na garantia e promoção de direitos sociais. A cultura da gestão de riscos, ela nos ajuda a ter um olhar, como você falou, que aí é o desafio, né, preventivo, né, porque mesmo que haja uma mitigação no âmbito reativo, enquanto direcionador, mas é justamente na perspectiva preventiva, né, quais os ganhos que a gestão de riscos ela propicia na perspectiva da mitigação preventiva, né, do que se conseguiu evitar, né, para que a entrega pública para os usuários, para os cidadãos, ela seja efetiva no âmbito do sistema que contempla diferentes políticas públicas, né? E o desafio sempre será este, de engajar as pessoas neste processo e de capacitá-las para que elas tenham um entendimento mais profundo. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, a importância da contribuição da ciência para a administração pública, e eu vou ver se eu converso com a Paula para conhecer a UDESC, que é um sonho meu já de um tempo, né? Inclusive uma ex-parceira de trabalho aqui no Ceará, acho que ela continua ainda como gestora da área de recursos humanos aí da UDESC, que é a Sarah Gollner. Vou me certificar se ela está por lá. Então, já existem vinculações e um dia colocar no radar uma parceria interinstitucional. Obrigado, professor, pela fala. Obrigado pelo comentário, ótimo. Mais alguém quer alguma coisa? A Luana quer falar mais alguma coisa? Senão vamos em Queria frente. só fazer uma pergunta, professor. Por favor, fique à vontade. Eu não estou identificando aqui onde é que levanta a mão no Zoom. Fala Mas... e pronto, não tem problema, a gente ouve. Luana, no React. No React, você clica lá e tem a mãozinha para levantar. Luana, o tema era justamente saber se seria uma visão estratégica ou apenas de controle. De controle a gente já sabe que, de certa forma, as pessoas entendem como sendo, né? E aí minha pergunta para ti, assim, vocês na instituição, no IFE, onde você trabalha, vocês têm algum documento institucional de visão estratégica e as questões de risco não estão lá, ou você não conseguiu nem... não avaliou isso? Assim, como é que se avalia quando é que vai passar para uma visão estratégica? É meramente uma manifestação do gestor ou tem algum instrumento institucional para que isso possa ser materializado? Então, eu trabalho, né, no Instituto Federal Catarinense, e quando surgiu a obrigatoriedade da gestão de risco, ela veio como uma imposição para todas as instituições federais. E foi assim, fizeram uma portaria dando prazo de 12 meses para instituir a gestão de risco.
Só que como, né, já foi falado, como que você vai mudar uma cultura de anos, como que você vai convencer os servidores a fazer algo que eles não sabem fazer em 12 meses? É humanamente impossível. Então, as instituições, elas começaram a criar documentos para cumprir a exigência que o governo federal estava pedindo, mas que não necessariamente refletiam a realidade. E esse foi o tema do meu mestrado, que eu analisei a instituição que eu pertenço, comparei os documentos onde dizia que a gestão de risco estava 100% introduzida, só pelo fato de ter um documento, um regimento interno, mas que na prática ele não funcionava. Os índices apresentados no site para cumprir o que o governo federal exigia não correspondia com a realidade da instituição. Então, foi aí que me chamou a atenção, e por estar à frente do trabalho, por que as pessoas não estão conseguindo executar? E aonde veio esse estudo que era, eles queriam trazer a gestão de risco numa visão completamente de controle e querendo que as pessoas executassem numa visão de planejamento. Então, era um conflito muito grande. Mas hoje, são poucas as instituições que estão conseguindo desenvolver a gestão de risco. Aonde eu trabalho atualmente está parado, porque eles estão tendo que fazer todo o mapeamento dos processos que a instituição não tinha, para depois conseguir entender para cada servidor qual o processo que ele trabalha, qual a transversalidade dessas atividades e os riscos que podem envolver. Então, eles tiveram que recuar, né, fazer os processos que eles não tinham antes, para depois conseguir dar sequência na gestão de risco, para trazer o resultado que se espera, não simplesmente para cumprir normas, para atender prazos. Eu espero ter respondido. E no caso de vocês, quem faz a gestão de risco, você teve uma fala na tua apresentação e no vídeo, de quem faria a gestão de risco, que é a auditoria interna, ela participa da gestão de risco, ou ela faz a gestão de risco em si, ela monitora a gestão de risco, é isso? A auditoria ela é responsável por fiscalizar se a gestão de risco está sendo feita ou não. Então, a auditoria ela tem uma formação para isso, mas ela cobra da instituição, dos servidores, uma coisa que os servidores não sabem fazer. Ok, Alexandre? Ok? Eu tenho uma pergunta para a Luana. Primeiro, parabenizar, é um assunto muito interessante, principalmente para quem está na área pública e lida com a gestão. Quando a gente lida com a questão de compras, questão de obras, elaborações de editais, né, de processos de licitação, isso é muito batido também, né? Porque é modelo que se encaixa, que a gente vê, como até a Luana falou, é, existe muito dentro da gestão pública, né, do serviço público, questão de bater metas estatísticas, né, de cumprimentos de determinações. Olha, foi determinado que a partir de agora a gente tem que fazer dessa forma, então todo mundo faz um curso rápido ou uma apresentação rápida ou joga dentro de uma portaria e ali naquele ano já cumpriu aquela normativa, determinação para poder botar lá no relatório do final de ano os cursos que foram feitos e as novas normas estão sendo cumpridas. Isso, de fato, é uma grande verdade, né? Então, para não me alongar muito, eu queria te perguntar, Luana, você tem pretensão nessa tua pesquisa ela ser transformada em alguma ferramenta? Eu acho que até chegou um pouco perto do que o Alexandre perguntou, alguma ferramenta para poder ser utilizada como para ser trabalhada junto aos servidores locais, para que eles possam receber curso, orientação de como fazer após a identificação do mapeamento das necessidades, ou que as pessoas possam identificar esse mapeamento. Francisco, o céu está aberto. Desculpa. Se você
Vocês pretendem utilizar essa tua pesquisa e transformar isso em alguma ferramenta para que possa orientar os servidores do seu órgão, no caso, né? Foi feito em cima dele. E se você também utilizou a ISO 31000, que ela se tem alguma base vindo daí também, que ela é na questão da orientação de gestão de risco, né? Onde as instituições também seguem as normativas dela. São essas duas perguntas. Sim, esse foi o tema da minha dissertação. E na dissertação eu fiz essa proposição, né, eu construí um framework separando cada atividade, o que cada ator representa dentro, né, dessas atividades, e o que eles precisariam de desenvolvimento relacionado ao perfil que ele estaria representando naquela etapa da gestão de risco. O que eu mais destaquei? Que não adianta fazer uma formação ou uma capacitação igual para todos, porque cada ator vai ter um papel diferente. Então, por exemplo, na minha instituição, tinha o comitê geral, que ficava na reitoria, os comitês locais, que ficavam nos campos, o presidente da comissão e os servidores que tinham que fazer cada um seu mapeamento, reportar para a comissão analisar, para depois a comissão enviar para a reitoria. Então, assim, cada ator nesse processo vai ter uma atividade, uma função diferente. Então, você chegar lá, jogar toda a normativa da ISO 31, ou jogar a normativa da COSO, para todos os atores, não vai atender a necessidade que ele precisa para a atividade que ele vai exercer. Então, eu propus esse framework, separando cada ator, aonde ele se encaixa, né, nessa rotina de atividades, e qual a formação que ele precisaria ter, né? Sendo que os gestores, uma formação mais conceitual, e quem está ali na operação teria que ter a capacitação dentro da rotina dele. Então, traz essa construção desse framework. Eu também fiz o mapeamento de todos os servidores da minha instituição, porque das dificuldades é que eles nomeiam para essas portarias e para as comissões as pessoas que geralmente estão na direção. E a direção ela troca a cada 4 anos. Então, aquele trabalho não desenvolve, porque até a pessoa entrar, entender como funciona, saber o que ela tem que fazer, daqui a pouco ela já está saindo. Então, a minha proposta foi que nomeassem para essas portarias, pelo menos à frente, os servidores com formação em administração ou áreas afins, e nisso, na minha instituição, tinha uns 1.800 servidores. Eu fiz o mapeamento de cada formação do servidor, cada especialização, cada mestrado e doutorado. Tinha uma média de 90 servidores formados em administração que poderiam ser nomeados para essas atividades e ter um percentual da carga horária dedicada para isso. Não haveria essa rotatividade, como nos cargos de gestão. Então, eu fiz toda essa proposição, mas, infelizmente, a minha instituição não adotou. E agora, recentemente, trocou a gestão, mas esse trabalho foi realizado, sim. Obrigada. Sucesso na pesquisa, se for dar continuidade no doutorado. Tá bom. Vamos em frente, então, pessoal. A gente já tá muito bom o debate, então está passando o tempo. Então, Alexandre, o seu próximo, né? Vamos lá? Pode passar o vídeo mesmo. Tá bom. Vou apresentar o artigo Contribuição do lançamento do ODS-2 para a superação da fome e para a segurança alimentar e nutricional, de minha autoria, Alexandre Freitas, e dos professores Marlon Alves e João Luiz Passador. Como todos nós sabemos, a fome é o maior desafio global ainda e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 das Nações Unidas estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, com ações iniciadas em 2016. Um dos objetivos é acabar com a fome, o objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Por que a nossa pesquisa, né? Nós estamos justamente num ponto médio temporal entre o estabelecimento da agenda e a sua finalização, né, e o marco temporal de finalização dele. Daí é um momento importante para que a gente possa avaliar o que foi feito que ocasionou aí redução, ou mesmo a redução nos números da fome, ou mesmo barreiras que infelizmente não permitiram que esses números melhorassem. Então, o objetivo da nossa pesquisa é avaliar a contribuição
do ODS 2 para a redução da fome no mundo e melhoria da segurança alimentar, considerando a meta de acabar com a fome até 2030. A nossa pesquisa se utilizou de uma revisão bibliográfica, tendo como referência artigos na base Scopus e também análise de dados secundários, utilizando aí a base de dados disponibilizada especialmente pela FAO, mas também outras instituições que monitoram essa questão. Nós utilizamos os dois indicadores que a FAO tem utilizado para monitorar a segurança alimentar, são eles prevalência de subnutrição, a POL, e a prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave na população com base na escala de experiência de segurança alimentar, FIES. Com esses dois indicadores, nós traçamos aí um estudo longitudinal para observar como os números se comportam. E nós temos que, a partir de 2016, nós tínhamos um cenário de certa estabilidade do número de prevalência de subnutrição, aí na ordem de 8%, que representava, aquela época, em torno de 600 milhões de pessoas no mapa da fome. Nós temos um leve decréscimo, já por conta das ações desencadeadas, mas em seguida, tendo em vista as crises, nós vamos ver que as crises impactam nas populações mais vulneráveis, crise econômica, conflitos armados, guerras, e já em 2019 e 2020, a questão da própria pandemia fazem com que esses números tornem a crescer, voltando quase que na condição que nós tínhamos em 2000. Os números estão consolidados para 2002, que são os relatórios finais obtidos. É importante também avaliar, considerando a distância para a meta, que nós temos dois continentes, duas regiões mais frágeis, mais fragilizadas em relação ao atingimento dessa meta de superação da fome. A África e o Caribe. A África com a prevalência de subnutridos na ordem de 19,7% e o Caribe com 16,3%. Então, considerando a metodologia da FAO, essas duas regiões, esses dois continentes, estão longe da meta, que seria chegar a um nível de 2,5% ou inferior, que é quando a FAO considera que a meta está atingida, porque estaria dentro de uma margem de erro da pesquisa. Considerando ainda como uma distância moderada, nós temos a Ásia, especialmente por conta de algumas regiões mais frágeis, como a Ásia Central e o Sul da Ásia, mas temos também aí algumas regiões que evoluíram, embora os números possam ter tido aí alguma alteração com a questão da Covid, como eu citei, especialmente por conta da questão da Covid, mas a América Central, a América do Sul e a Oceania são considerados como as regiões próximas à meta. Também é importante avaliar aquilo que foi feito nessas regiões que sinalizam como boas práticas e, com isso, podem servir de referência para essas regiões. Embora a África apresente uma situação mais frágil, tem sido desenvolvidos projetos e programas em parceria com as Nações Unidas e países parceiros, especialmente para o desenvolvimento de sistemas agroalimentares sustentáveis. Em 2021, também a FAO estabeleceu diretrizes voluntárias sobre sistemas alimentares e nutrição, com o objetivo de apoiar a formulação de políticas públicas. Também na Ásia nós temos observado os relatos de políticas de subsídio, programas de educação e capacitação de agricultores, especialmente para o uso de práticas agrícolas também que servem como referência às ações desenvolvidas no Brasil, especialmente no período de 2004 a 2013, com a implementação de políticas de segurança alimentar e de transferência de renda, como Bolsa Família, e também como o PA e o PENAI, que fizeram com que houvesse uma redução
na prevalência da fome, saindo de 9,5% para 4,2% dos lares brasileiros, o que é uma redução de mais de 50% nesse número. Nós tivemos, infelizmente, aí, a partir de 2016, 2017, uma retomada desse número, chegando os números de 2013 já sinalizam um decréscimo, mas a partir de 2022 nós tivemos um aumento considerável na prevalência de fome, especialmente entre 2019 e 2021, nós tivemos aí um acréscimo nos números referentes à fome. Muito por conta da fragilização dessas políticas e da descontinuidade de algumas ações. Bom, diante disso, o que é que nós podemos concluir? Primeiramente, que eventos extremos e de crise exacerbam ainda mais a situação da fome e da insegurança alimentar, tais como crise econômica, pandemias, guerras e conflitos armados. Também a questão da crise climática já sinaliza como um fator que vai agravar a produção de alimentos, já está agravando a produção de alimentos. É necessário revisar e fortalecer os programas e projetos que garantem a disponibilidade e o acesso econômico equitativo de alimentos, especialmente para as populações mais vulneráveis, que são aquelas mais frágeis e mais susceptíveis aos efeitos das crises. E também uma abordagem holística e integrada dos ODS em suas ações, e que essas ações sejam permanentes de longo prazo. Nós temos visto que a descontinuidade das ações promovem o retorno às condições de insegurança alimentar. Então, as ações permanentes de longo prazo são essenciais para enfrentar os desafios complexos relacionados à fome e à insegurança alimentar. Isso é o que nós tínhamos para apresentar. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Ok, muito bom. Eu queria fazer algumas perguntinhas que você deve ter falado, eu não sei se eu peguei ou não. O prazo qual que é agora? 2030? 2030. A agenda ainda 30, é 2030, né? É 30, né? Legal. E, bom, assunto complicado, né? Porque anda e não resolve, né? Impressionante, né? É difícil mesmo, né? É mais uma das questões sem... lógico que você colocou bastante coisa, né? Razões, né, para não acontecer, né, entre outras coisas, mas, em princípio, na maior parte dos casos, tem melhoras, né? Tem melhorias, né? Talvez mais lentas do que deveriam, alguns voltam atrás, mas você tem em geral, melhorias nesses processos. E depende, né, de tanta coisa, né? Eu acho que isso que é difícil a gente, quando avaliam esses assuntos, né? Porque não é uma coisa só, né? Mas na sua percepção, eu vou perguntar, mas na sua percepção, o que você acha que vai... Para que nós estamos indo, né? Para que nós estamos caminhando? Vamos chegar nesses objetivos aí em 2030 ou vai continuar a mesma coisa, né? Os que são ruins vão continuar ruins, os que estão bons vão continuar melhores ainda, né? Que é o que parece que aconteceu até 2015, até 2022, pelo que você colocou. Os números sinalizam que a meta não vai ser atingida, né? Não vai, né? E que, de fato, assim, as regiões, os países mais frágeis, eles têm mais dificuldade de superar a situação e conseguir números mais interessantes. Eu acredito que vai acontecer meio que o que acontecia antes de 2016, pegando ali como referência que a gente vê no gráfico. Infelizmente, o mouse ele ficou deslocado do que eu estava apontando, mas o que a gente pode perceber é que vai reduzir, se tiverem ações efetivas, reduz um pouco, mas a gente nunca vai conseguir consolidar, porque, primeiro, o tempo já não é mais tão suficiente. Muito provavelmente nós vamos ter que repactuar essas metas. E é como você falou, né? É uma condição complexa, porque a fome ela é consequência de uma série de aspectos. Pobreza, quando a gente está falando de insegurança alimentar, não é só ter alimento, né? O Brasil exporta alimento, no entanto, tem fome no Brasil. Né? Você ter acesso, você conseguir fazer a própria comida, enfim, os conceitos que estão lá. Eu acredito que não se atinge a meta, né? Até tem 2 semanas a FAO
a ONU soltou um relatório em que apenas se cumpriu 17% se atingiu 17% das metas. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que a gente vai conseguir, e por mais que a gente consiga reduzir, é um processo de longo prazo e que, de fato, o que se precisa é fazer com que as políticas sejam de Estado e de longo prazo. Fazendo aqui um comparativo com o que a Luana falou, né? A gente não pode ter a cada 4 anos, entrou uma nova gestão, você muda todas as políticas de enfrentamento de uma situação tão complexa. Você precisa ter uma coisa que eu acho que foi discutida, mas acho que não andou, né? Não sei, você deve saber essa, porque você não virá mais um programa de governo, mas um programa de Estado, né? Que era que o Bolsa Família parecia que estava caminhando para isso. Não sei se foi implementado ou não, né? Porque é uma coisa que todo mundo concorda. Bolsa Família, né, às vezes eu brinco com o pessoal, ele é um programa liberal, né? Ele surgiu lá com o Milton Friedman, né? Depois o Suplicy botou aqui embaixo do braço para da renda mínima, né? Mas que era baseado no Milton Friedman, mas que virou uma coisa que todo mundo defende, né? Então, uma coisa que não tem ideologia aí. Eu acho que hoje é uma coisa consolidada, né? Que tanto que os governos que vi, nenhum governo veio e acabou, pelo contrário, aumentou ainda, né? Então, acho que é uma coisa consolidada. Se transforma isso numa prática de Estado. Então, não importa se muda o governo, aquilo não vai mudar, né? Não é do governo, é do Estado. Aí talvez, não sei, né? Talvez fosse alguma coisa nesse sentido. Nem sei se funcionaria ou não, mas para deixar de ser exatamente isso, essa descontinuidade, né? Para cada 4 anos, agora não quero mais, agora vou tirar esse programa, né? Então aí talvez, eu sei que também não é fácil, tem que virar um consenso. Quando ele vira um consenso, aí fica mais fácil de você permanecer, né, ao longo do tempo, né? Mas só mais uma sugestão. Não, está correto, é isso mesmo. Né? Mas você veja que, bom, o Bolsa Família, eu concordo contigo que, de certa forma, ele está consolidado como uma política e ninguém rediscute, né? Embora aqui e acolá politicamente possa se fazer alguma alusão, como a gente via alguns anos atrás, de chamar de Bolsa vagabundo, que eu vejo de vez em Sempre quando vai alguém ter. falar que a Bolsa Família interfere na disponibilidade de pessoal para o trabalho, que tem, inclusive, saiu um estudo interessante do Banco Mundial, mostrando que não, né? Quem está no Bolsa Família, em geral, não tem empregabilidade, né? Não está na faixa de empregabilidade para aquilo que o mercado está contratando. Mas, como eu falei, a questão da fome não se resolve só com transferência de renda. A gente tem que ter produção de Exato. alimentos e as pessoas têm que ter acesso. Então, programas como o PA, como o PENAI, eles são importantes também para possibilitar isso, né? É mais um programa para você eles sair tiveram da miséria, né? descontinuidade, eles tiveram fragilização, né? É sair da miséria, mas tem que sair da miséria e crescer, né? Subir, se sustentar ao longo do tempo, né? Não adianta só, né, ficar ali. Que acho que a ideia é essa, né? Você conseguir sair daquela situação para partir para outra, né? Mas deixa o pessoal, os colegas falarem aí, se eu estou falando demais aqui. É interessante que, aí no caso, Alexandre, você pode ratificar ou retificar, também é uma temática que eu tenho interesse, no âmbito da minha tese de doutorado, defendida, doutorado que eu concluí na USP, Universidade de São Caetano do Sul, São Paulo, em dezembro de 2023, eu estudei como o Instituto Federal do Ceará contribui para o alcance dos objetivos da Agenda 2030, delineando também um modelo de como se pode potencializar a contribuição da gestão pública, né, para os fitos da agenda. E aí, no caso, o ODS 2, né, até mesmo pela especificidade da atuação do Instituto, também como uma rede de proteção social de adolescentes e jovens, né, nós temos aqui, na rubrica orçamentária intitulada 2994, né, o orçamento voltado para as políticas de assistência estudantil, incluindo auxílios sociais e a alimentação, né? Para você ter uma ideia, agora, final de outubro, eu tinha 0 no caixa orçamentário para conseguir continuar com o fornecimento de alimentação para os estudantes
que no caso tanto o superior como os alunos do ensino médio, né, nós temos esse hibridismo no âmbito da nossa instituição. Então a gente oferece o almoço e o lanche para os alunos do ensino médio, que é obrigação, e também o lanche para os alunos do superior, né? Eu atuo no sertão do Ceará, na região dos Sertões de Canidé, são 5 municípios, cerca de 250 mil habitantes, menor IDH do Ceará, uma região que contribui apenas com 0,95% do PIB do Ceará, enquanto só a capital e a região metropolitana contribuem com quase 70% do PIB, menor renda per capita, enfim, e zero orçamento. Então, eu tive que correr atrás, né, para buscar essa suplementação, porque o orçamento de partida foi apenas 20% do orçamento do ano passado. Então, a questão de... E nós temos ainda também um outro desafio, né? No âmbito do orçamento da União Federal, 90% é para pagar despesa obrigatória, né? Folha de pagamento, aposentadoria. 10% para despesas discricionárias, incluindo educação, saúde, habitação, alimentação. E desses 10%, 50% vai para os bancos que estão na Faria Lima, em São Paulo, né, levando aí juros, serviços da dívida pública interna, né? E a gente precisa refletir também no âmbito da administração como a gente mudar esta realidade, né? Onde nós temos ainda um sistema político mais excludente do que includente e uma sociedade ancorada na desigualdade social. Apesar de que o Instituto Fome Zero, né, sinaliza, de acordo com estudos realizados, que o Brasil, em 2022, havia cerca de 33 milhões de brasileiros no radar do mapa da fome, caiu para 20 milhões em 2023, mas nós sabemos do quantitativo preocupante de brasileiros que amanhecem em situação de insegurança alimentar, né, seja nas gradações leve, moderada, grave, né, do desperdício também de alimentação. Então, a gente precisa... há um eixo aí basilar que é da educação política, né, que ainda nós temos que avançar muito no nosso país. E, principalmente, trabalhar a governança na perspectiva da metagestão, da gestão integrada. Aqui no Ceará, nós temos um programa capitaneado pelo governo do estado, que é o Ceará Sem Fome. Inclusive, por coincidência, eu sou voluntário de uma ONG que, de segunda a sexta, conseguiu a cota de fornecimento de 100 marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social na comunidade na qual a instituição atua. Então, o Ceará Sem Fome, ele fornece um cartão alimentação com base em critérios, né? E aí você tem que estar no CAD único, também o público que recebe as quentinhas, como uma forma de mitigar. E o governo, a princípio, recebeu uma crítica da elite, né? Só que nós sabemos da dívida social existente no nosso país. Então, para quem acumulou riquezas, é muito fácil fazer a crítica. Agora, para quem passa fome, né? As pessoas invisibilizadas pelo sistema. Então, a gente precisa de políticas públicas mais integradas, né? Tanto na perspectiva de mitigação do problema, devido à realidade social existente, como também políticas de de curto prazo, médio e longo prazo, que é uma perspectiva mais desenvolvimentista, né, de que as pessoas possam sair dos programas de tutela, mas a gente sabe que esse processo ele não é tão célere, mas essa questão de metagestão, né, das políticas públicas voltadas para a questão do combate à fome precisa dessa integração, né, e de um maior profissionalismo no âmbito dessa entrega pública tão importante. Então, parabéns pelo trabalho. Interessante que o seu trabalho já vai me possibilitar e balizar estudos futuros. Obrigado, Vidal.
Imagina assim, eu sou cearense, pela sua descrição, você deve estar falando que você deve trabalhar em Canindé, ou próximo de Canindé, né? Eu conheço bem a, a região. Em Canindé, isso. Aí você é cearense, olha só. A É, Luana, a orientanda da professora Paula, que tem esse coração ligado ao Ceará. Eu do Ceará, você é cearense, ó, estamos dominando aqui, né? O espaço, tô brincando. é uma coisa só que a gente tem que ter, assim, o que a gente verifica com os números é que esses programas, além de contínuos, né? E aí, quando a gente fala de continuidade, se fala muito de dizer assim, ó, a gente tem que ter porta de saída. Nós estamos, é como você mesmo falou, nós estamos num sistema que é excludente. Como é que eu vou fazer porta de saída se eu não gero um sistema que seja distributivo do ponto de vista de oportunidades, né? Então, assim, ele é excludente. Vai ter, infelizmente, ele é quem está gerando o problema. E então é ele que tem que resolver o problema de fato. Existem algumas pesquisas interessantes, aí talvez como você faz esse trabalho, você pudesse até em algum momento se debruçar sobre isso. Como eu falei, o Banco, se não me engano, o Banco Mundial saiu com uma pesquisa agora bem interessante, mostrando, e essa é uma das falas, né, de que os programas compensatórios, eles tiram as pessoas do mercado de trabalho. Na realidade, o que a gente vai ter observado é que essas pessoas não estariam de toda forma no mercado de trabalho, porque eles não têm os critérios de empregabilidade que hoje em dia se exige. Mas obrigado aí pela fala, Vidal. Então, você mora aqui em Fortaleza? Não. Eu moro em Palmas, Tocantins, mas estou em São Paulo também. Ok, legal. Mais E alguém os quer fazer sertões, algum comentário? e os sertões de Canindé, desculpa, professor, só para complementar, é um exemplo bem claro, Legal. inclusive, que a própria agricultura ela já foi viável nessa região, muito viável. Hoje ela já é muito mais fragilizada, ela já não consegue, digamos assim, vender para outros mercados. A agricultura gerada fica um pouco no entorno dos eixos urbanos. São essas coisas que a sociedade tem que entender, né? Por isso que a gente tem que entender o sistema, senão a gente não consegue gerar soluções efetivas. Acho que a Isadora também está com a mão levantada. Na verdade, Por fazer um favor. comentário aqui rápido, na verdade, porque quando vocês estavam conversando, eu não sou, né, da área de administração pública, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, então estou representando aqui um pouco o Centro-Oeste, pessoal, né, diferente aqui da turma. Mas uma coisa que a gente tem trabalhado muito, Aquidauana é uma cidade que tem uma presença indígena muito forte, principalmente terena. E aí a gente ainda está num processo muito inicial de fazer a gente tem desenvolvido algumas pesquisas com algumas comunidades indígenas aqui, e aí você tocou na questão né, o seu trabalho toca na questão da fome, da alimentação, e uma das coisas que eu tenho deparado, e eu estou assim, mais para dividir com vocês, acho que vocês até podem contribuir mais com sugestões do que teoricamente eu gostaria aqui de contribuir para vocês. Mas uma coisa que a gente observa é que, por exemplo, nas comunidades, a gente tem trabalhado muito com a comunidade Limão Verde. E na comunidade Limão Verde, que já é uma comunidade indígena que a gente já está falando aí de mais ou menos umas 400 famílias, eles trabalham muito com agricultura familiar, e uma coisa que a gente tem observado e tem me chamado a atenção é que, apesar deles trabalharem com agricultura familiar, eles vendem esses produtos na feira e eles mesmos, a alimentação deles vem muito mais de produtos industrializados e eles, nessa comunidade, por exemplo, geralmente eles recebem cerca de 250 cestas básicas. E hoje, um dos problemas grandes que eles estão tendo é de saúde, porque existe um número cada vez mais crescente de diabetes, de vários problemas de saúde que estão ligados à alimentação. Então, eu acho que um dos desafios também que a gente tem dentro desse cenário, que não é só ter acesso ao alimento, é também que tipo de alimento que as pessoas também estão tendo acesso, porque a sensação que eu tenho é resolver, às vezes, um problema da questão da fome, mas também criando diversos problemas de saúde pública também que tem acontecido. E aí
eles estão com casos graves mesmo de diabetes, de chegar a perder, porque não toma medicação, de perder vários membros. Então, assim, uma coisa... E me chamou muita atenção essa questão de a própria agricultura é a renda deles, mas eles não conseguem, já não é mais o produto que eles comem, né? Então, assim, uma mudança cultural também muito importante de ser pensada e ser questionada, porque até a cesta básica que eles estavam recebendo, o cacique estava me contando, que eles até pediram para trocar alguns ingredientes, porque é uma quantidade muito grande de açúcar, óleo, enfim. Então, acho que são problemas que a gente pensa quando a gente sai dos números e vai ver a realidade, são coisas que são desafios muito grandes mesmo, porque não é só receber o alimento, não é só você oferecer a cesta básica, que cesta básica essas pessoas estão tendo acesso, como é que faz para a gente resgatar, inclusive, isso do você está vivendo dentro de uma comunidade onde você está produzindo, você tem contato com a terra, você poderia estar se alimentando de forma muito mais natural na verdade, o consumo de industrializados está cada vez maior. Isso já está impactando na saúde e aí vai está virando uma bola, assim, né? Então, contribuir aqui um pouco com o que eu tenho visto, né, de realidade, e que ainda isso não virou, de fato, uma pesquisa, pelo menos da minha parte, porque ainda estou conhecendo essa realidade, mas gostaria de trocar aqui com vocês essa experiência que acho que pode ser válida para se pensar aí em trabalhos que eu acho que... Obrigado, Isadora. Segura a fera aí. Desculpa, cachorro latiu aqui. A minha também não sei como não latiu ainda. Inclusive, você deu um exemplo clássico de que você tem o alimento, mas a população está em insegurança nutricional, né? Porque ela não tem ali todos os nutrientes e não tem a prática alimentar adequada para ela. É um desafio complexo. Quanto mais fragilizada a comunidade, mais complexo fica a solução. Vamos lá, então, senão a gente não termina isso aqui hoje. Que bom, que ótimo, está tendo bastante discussão, assim que é bacana. Vamos lá para o último. Francisco? Chico? Chicão? Isso! Eita, como é que você sabe que meu apelido é Chicão? Caramba! Você falou, pô, você falou aqui, pô. Ah, é mesmo? Eu falei para que a professora Paula lembrasse melhor de mim, tranquilo. É isso. Francisco Vamos lá, Antônio você vai colocar o vídeo Vidal, também, né? sou professor. Olá, me chamo Francisco Antônio Barbosa Vidal, sou professor do Instituto Federal do Ceará, do campus de Canidé, e tenho doutorado na área da administração pela Universidade de São Caetano do Sul. Eu vou apresentar este artigo que tem como coautora, minha orientadora, a professora doutora Raquel da Silva Pereira, professora da Universidade de São Caetano do Sul, São Paulo. O título do artigo é Administração e Governança Públicas, um ensaio analítico de seminais e novos construtos gnosiológicos. O objetivo deste artigo é conectar pensadores através de um arco de dialogia entre teorias que desvelem conceitualmente os marcadores de administração e governança públicas, propiciando uma articulação inteligível de categorias fundantes, seminais ou neófitas, cuja hermenêutica faça emergir reflexões da praxis à luz dos repertórios interpretativos evidenciados por este construto. Então, na realidade, a partir de uma pesquisa bibliográfica e também com elementos de suporte de uma análise bibliométrica, foi possível a gente identificar marcadores conceituais da administração pública, numa perspectiva seminal e também numa perspectiva mais contemporânea, principalmente no contexto geopolítico, da importância dos países de promoverem a Agenda 2030 da ONU, os desafios
de um governo digital, a tríade do plano estratégico de governo do Brasil atualmente, o Brasil verde, inclusivo e digital. Então, as reflexões epistêmicas, né, sobre o fenômeno da gestão na ambiência pública apresentam um espectro de fatores multiníveis na compreensão de seus lineamentos, de seus conceitos. É importante a gente levar em consideração as especificidades também do ato administrativo, as especificidades também do sistema político, as demandas societais na atualidade, aspectos também vinculados à tecnoburocracia estatal. O referencial teórico é balizado por alguns marcadores estruturais, né? Que a gente traz o pensamento de DNA de Catlow, que apresenta 4 perspectivas fundantes no delineamento da modelagem funcional da administração pública: o modelo racional de políticas, o humanismo organizacional, a ênfase em política pública e a teoria democrática da organização, que tem um diálogo mais proximal com governança, com cidadania deliberativa e participação ativa dos autores. Também os autores, né, o Denard e o Cautilal, com base no estudo teórico de Lowy, criticam a ação de órgãos do governo na execução de políticas públicas pelas limitações e disfuncionalidades, principalmente vinculadas ao processo da tecnoburocracia, né? E também uma modelagem de racionalidade que procura fazer essa mediação com o mercado, mas até que ponto esses espaços, o público e o privado, eles interpenetram-se e até que ponto há uma hegemonia do mercado transversal no âmbito do agir público estatal. Também há uma abordagem, né, de que a perspectiva democrática da gestão pública ela se caracteriza pela aproximação de burocratas e cidadãos em diálogos mais diretivos, né, com foco na resolutividade de problemas públicos, de forma participativa. Aqui também a gente traz como marco conceitual a visão diacrônica e sócio-histórica do SEC, né, onde ele aqui traz 4 categorias de modelagem na gestão pública: modelo burocrático, administração pública gerencial, o gerencialismo empreendedor e a governança pública, né, que tem a ver também com este compromisso agora da administração pública com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Outro marcador também importante que a gente traz o conceito desenvolvido pelo TCU, né, um órgão de controle externo das organizações públicas, né, que traz a perspectiva da governança para a vertente do controle com base no tripé estratégia, liderança, estratégia e operações, né? E apresenta o seguinte conceito, que é a aplicação de práticas de liderança, de estratégia e de controle que permitem aos mandatários de uma organização pública e às partes nela interessadas avaliar sua situação, demandas, direcionar sua atuação e monitorar o seu funcionamento. Aqui o pesquisador Meuleman, ele traz, antes da abordagem de Meuleman, a gente traz também aqui o conceito defendido por Fajard da responsabilidade social pública, né? Que em diálogo com o Coit della Cuesta trazem 4 abordagens: a instrumental, a política das partes interessadas, a abordagem ética. Além disso, traz também um conceito de responsabilidade social pública, né, que é caracterizada por aspectos delineadores como planejamento participativo, eficácia e efetividade das organizações públicas, qualidade democrática, busca pelo bem-estar coletivo, interações assertivas e fiduciárias com stakeholders. É um marcador conceitual, já que tem um diálogo direto com a promoção da Agenda 2030 e os 17 ODS. Já Meuleman, 2021, ele traz, a partir de conceitos trabalhados pelo Comitê de Especialistas em Administração Pública, que delineou 11 princípios de governança efetiva para o desenvolvimento sustentável,
Meu delineia a modelagem chamada PAG, Administração Pública e Governança, com foco em fatores propulsores e também nesse diálogo proximal com a consecução dos 17 ODS da Agenda 2030. Então, este modelo PAG, ele é balizado, né, por princípios de governança, com foco no desenvolvimento sustentável e com base em critérios de qualidade institucional, segundo o ODS 16, eficácia, responsabilidade e inclusão, e também com foco nas seguintes vertentes, né? Primeiro, a capacidade institucional, porque sem instituições públicas funcionando bem, com governança eficaz em todos os níveis, na realidade, a Agenda 2030 não se efetiva, né? Então, como lidar com barreiras, com silos políticos, grupos que dificultam o avanço de políticas públicas, mentalidades, mindset de embarreiramento de políticas, de travamento de negociações, a perspectiva da metagovernança, que é a efetividade da gestão pública com foco no desenvolvimento sustentável, ela se dá através dessa integração entre as três tipologias, de acordo com o Meuleman, de governança, rede hierárquica e mercado, a integração entre a administração pública, a estratégia principal e os ODS, e o desenvolvimento de capacidades institucionais. Aqui a gente traz uma concepção geral, né? E o artigo traz a seguinte conclusão, que o presente ensaio, né, eu convido a todos terem acesso à publicação, aqui é mais um panorama global, né? O presente ensaio trouxe à superfície científica elementos seminais, ressignificados no âmbito do recorte conceitual da administração e governança públicas, e que o Estado Nacional, em seu agir institucional, tem o dever de promover e garantir direitos fundamentais e sociais, além das funções distributivas e de estabilidade e interface com ideais e ideações de gestão e governança públicas democráticas com efetividade social. Aqui as referências, muito obrigado, e convido todos a fazer a leitura do artigo na sua totalidade. Ok. Complexo, hein? Bacana. Como a gente tem pouco tempo aí, eu não quero também atravessar, e eu acho que eu tenho mais conhecedores aqui do que você tratou o tema do que eu vou deixar os colegas aí comentarem, né? Acho que eles vão trazer insights melhores do que os meus. Vocês querem comentar, colegas? Senão, acho que o pessoal aí tem bastante coisa para falar. Eu posso fazer aqui só Pode. uma suplementação, porque, na verdade, o artigo ele é complexo, né? Vidal, você poderia Pois não. suplementar discutindo à luz das capacidades estatais, que tem sido um tema tão recorrente, já que você tocou no assunto que está relacionado? Isso, exatamente. Na realidade, o artigo ele traz uma complexidade a partir da dialogia, né, entre os autores pesquisados, a partir da análise bibliométrica e da pesquisa bibliográfica, né, alguns recortes foram evidenciados ao longo deste ensaio, né? E o autor Meuleman, né, ele dialoga trazendo o conceito de capacidades institucionais como eixo-chave do processo de contribuição efetiva da administração pública para a Agenda 2030, né? E traz reflexão também sobre capacidades estatais, né? Políticas, recursos, estrutura, competências no âmbito do serviço público, da administração pública, de forma integrada para a geração de valor público, para maior eficácia e efetividade de políticas públicas, né? Também dialogando com o eixo da inovação, né? Hoje emerge no âmbito de uma perspectiva mais
contemporânea da administração pública, né, na vertente que se chama de pós-gerencialismo, né, essa migração do gerencialismo, onde há uma crítica em relação à importação dos modelos da iniciativa privada, mas que na compreensão mais epistêmica, contributiva da administração, no âmbito dos seus preceitos universais, a gente utiliza uma visão do chamado reducionismo científico, né? Que, na verdade, por exemplo, gestão por competências, que é algo hoje que tem essa interface com capacidades estatais, dinâmicas também estatais, e que houve uma crítica inicial quando da importação, digamos assim, desse modelo, mas que, na verdade, você trazendo para a especificidade cultural da administração pública, você vai identificar alguns aspectos que são mais intrínsecos à cultura desta configuração funcional, né, no âmbito do setor público. E como em um cenário pós-digital, ubíquo, com a pressão no âmbito da problemática das mudanças climáticas, das desigualdades sociais acentuadas, como o Estado deve ser gestado, deve operar no sentido de atender às reais demandas de justiça social. Então, e essa migração do gerencialismo com foco em resultados para o pós-gerencialismo, né, onde se traz para o eixo central as perspectivas da liderança pública, da cooperação, da gestão integrada, de capacidades estatais integradas no âmbito da configuração federativa, né, de maior articulação entre os governos nacional, subnacional, local, fortalecimento do governo local, do município onde as coisas acontecem, e a gente ainda vivencia um processo de baixa capacidade técnica e gerencial de muitos municípios brasileiros. Então, são desafios que são colocados também, né? Também em conjunto com a vertente de um controle social mais efetivo, pelos cidadãos, de forma organizada, com educação política, maior transparência, porque essa perspectiva reversa de você partir do cidadão para efetivação, né, de processos inovadores, para a busca de resultados mais efetivos no desenho e implementação de políticas públicas, né? O foco em inovação, que traz na concepção do que se chama de políticas públicas orientadas por missões, que é o que o Ministério da Indústria, né, que tem esse eixo do desenvolvimento econômico hoje, adota no âmbito de suas políticas, e principalmente engajamento societal, né? E o Brasil tem essa configuração muito singular, né? Nós temos agora um parlamentarismo orçamentário, legislativo que dita aí o orçamento e que executa orçamento, né, com base nas emendas impositivas, emendas PIX, sem os critérios mais efetivos de gestação dessas políticas atreladas aos interesses mais políticos, partidário, fisiologistas. Você tem uma executiva aí com uma margem de manobra limitada, um presidencialismo de coalizão, a polarização política. Enfim, nós temos desafios grandes aí na administração pública, e a academia tem muito a contribuir. Aqui o objetivo é trazer esse overview, essa visão geral. Inclusive, o Alexandre, ele foi muito, o olhar dele, o raio-x do olhar dele foi bem peculiar, porque o desdobramento desse artigo é justamente estudar
com maior ênfase às capacidades estatais nesse contexto aí do pós-gerencialismo. Ok, mais alguém quer fazer algum comentário? Professor, eu só queria À perguntar, vontade. o Francisco está cursando o doutorado? Ele falou a minha orientadora. Sim, é que, Eu acho que foi ele também. na verdade o artigo, né, eu defendi a tese em dezembro, né? Então, o artigo, ele contempla uma boa parte do esteio teórico da tese de doutorado, que está disponível no site da USCS, no Foi o link tema? acervo, Contribuições e Responsividade da Administração Pública para a Agenda 2030. É de uma rede federal, inclusive é interessante aí também para o IF Santa Catarina, que a gente traz alguns insights interessantes, como estrategicamente os institutos federais podem se alinhar aos preceitos da Agenda 2030. Só ir no site da USCS, doutorado, a Universidade de São Caetano do Sul, de São Paulo, né? E no acervo lá você encontra, na base de 2023, quando você vê contribuição e responsabilidade, tem lá Francisco Vidal, só baixar a tese, é pública. E tem também um artigo síntese que você pode ir na revista 1, que é a Administração em Revista da Unicuritiba. Na edição anterior, você vai encontrar também o artigo numa visão mais sintética, Contribuições e Responsividade, o artigo publicado. Ok. Então é isso, né, pessoal? Mais alguém tem algum comentário? Senão vamos já, né, partindo para o fim. Passamos já do horário até, né? Eu queria agradecer aí a todos a participação, né, e sucesso para todos os trabalhos, né, acadêmicos ou não, né? Mas com certeza tem muita coisa aí que vai ser fazer ainda, né? Então, agradeço a todos e nos vemos numa próxima aí.